Amados irmãos, graça e paz, mais uma vez aqui na presença do Senhor, né? Junto com vocês para meditar em algo que eu acredito que vocês já ouviram muitas pessoas se questionar e falar: por que orar se Deus sabe tudo que a gente precisa? Por que pedir se Deus sabe tudo que a gente necessita? Eu mesma já cansei de ouvir isso dentro da minha casa. Mas, conforme as escrituras, e acredito que os irmãos já viram mesmo, quanto a oração é importante, né? Porque a oração é o único canal de comunicação entre o homem e Deus. E só através da oração é que mantemos comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando fazemos essa oração sincera e honesta, estamos abrindo o nosso coração diante do Senhor. Uma oração em espírito e em verdade, da qual a Bíblia fala, né? Como a oração é uma expressão da alma humana em relação ao seu Criador, não é necessário que a gente fale palavras bonitas, lindas, pois Deus sabe exatamente o que somos e o que desejamos, né? A oração só será eficaz, ou seja, receberá resposta, se ao falarmos com Deus, tivermos absolutamente certeza de que Ele está com os seus ouvidos atentos a nos ouvir, a ouvir nossos clamores, né? Quando o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos a oração do Pai Nosso, Ele não estava necessariamente com a intenção de que a gente tivesse sempre que orar o Pai Nosso repetidamente, como fazem certas orações repetitivas. Ele apenas mostrou o Pai Nosso, ensinou o Pai Nosso como um exemplo, um modelo de oração. As características de uma oração são muitos os aspectos de uma forma. Os apóstolos, os profetas do Senhor, como Ezequiel, como a oração de Elias, a oração de Davi, que os irmãos podem ver a oração de Ezequiel em 2 Reis 19, 14 ao 19, é a oração de Elias, 1 Reis 18, 36. A oração de Davi, no Salmo 8. Enfim, em vários outros passagens da Bíblia, os irmãos, acredito que os irmãos já leram, a necessidade da oração, né? Em todas as orações feitas por esses profetas, nós verificamos que a adoração foi a primeira coisa que eles fizeram. O apóstolo Paulo e Silas, quando eles estiveram presos, eles puderam provar milagrosamente milagres extraordinários nas suas vidas, né? Quando eles oraram, louvaram ao Senhor, louvaram ao Senhor, enquanto os companheiros de prisão escutavam eles orando, e de repente, por volta da meia-noite, sobreveio um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas das cadeias de todos os que ali se encontravam. Você pode ver em Atos 16, 24 ao 26. O Senhor Jesus, antes de nos ensinar a oração do Pai Nosso, afirmou: Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidades, antes que lhe peçais. Você pode ver, os irmãos podem ver isso em Mateus 6, 8. Realmente, todos os nossos pedidos são conhecidos por Deus. Mesmo antes de nós abrirmos nossa boca para pedir, para orar, Deus já sabe o que nós necessitamos. Mas
Quando Jesus veio à Terra e ele fez vários milagres, ele chegava para as pessoas e dizia: o que queres que eu faça? Ele sabe exatamente o que a pessoa queria que ele fizesse, mas ele perguntava, porque ele queria ouvir a pessoa falando. Jesus sabia de tudo, irmãos. Ele sabia de todas as necessidades daquelas pessoas que ele fez um milagre na vida delas, mas ele queria ouvir da boca delas. Quando ele perguntou àquele cego lá em Jericó: o que queres que eu faça? É lógico que ele sabia que o cego queria que ele curasse, mas ele perguntou, ele queria ouvir, e ele disse: quero que me faças ver. E ele falou: a tua fé te curou. Então, a necessidade da oração, de pedir a Deus. Então, está aí a resposta para as pessoas que perguntam por quê. Se Deus sabe tudo que a gente precisa, por que a necessidade de orar? Porque através da oração, a gente se aproxima mais do nosso Criador, do nosso Senhor Jesus Cristo. O que pedir e não pedir? Nossos pedidos diante de Deus não tem valor algum se não tivermos um objetivo. Temos que considerar se glorificarão a Deus através de nós em Jesus, ou se servirão apenas para nos afastar ainda mais dele, com os prazeres da carne. O apóstolo Tiago nos adverte a respeito disso, dizendo: de onde procedem guerras, contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam em vossa carne? Né? Então, quantas vezes insistimos com Deus a respeito de alguma coisa, achando que é boa para nós, e quando reconhecemos, ficamos arrependidos, né? Muitos são aqueles que vivem a pedir uma bênção, ficam, no entanto, esperando por isso a vida toda e não alcançam. Por quê? Existem milhares de bênçãos prometidas na Bíblia. Não explicitamente o que realmente desejamos. O Senhor ficará sem poder para nos atender. Se queremos um salário melhor, temos que dizer para Deus: Senhor, eu quero um salário X por mês. Se na vontade é que o Senhor nos dê um carro novo, devemos estabelecer sua marca e o modelo. Então, a oração, ao fazermos uma oração, nós temos que claramente dizer ao nosso Senhor o que nós desejamos, o que nós queremos, porque Ele sabe qual a nossa intenção de possuir aquilo, de ter aquilo. Então, Ele só vai atender a nossa oração de acordo, irmãos, com o que Ele sabe. Por exemplo, se eu estou pedindo algo ao Senhor, que Ele me dê algo, e eu vou usar aquilo com a má intenção, Ele jamais vai me dar. Então, aí, muitos questionamentos de muita gente que diz: eu orei, pedi a Deus e Ele não me ouviu. Irmãos, Deus conhece a intenção do nosso coração. Se nós pedimos algo para edificar, para glorificar o nome dele, pode ter certeza que sua oração vai ser ouvida. Mas se nós pedirmos com uma intenção, com uma má intenção, pode ter certeza, ele não é um Deus injusto, ele é um Deus justo. Entendeu? Ele é amor, mas ele é justiça. Então, irmãos, é isso que eu quero dizer. Onde eu quero chegar? A oração é algo muito importante. É um elo que une o ser humano a Deus. É o elo mais importante, a comunicação entre o homem e Deus. Jesus deixou isso bem claro, né? Só que através de Jesus, quando ele disse:
Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, através de Jesus, você ora e pede, Deus ouve de acordo com o que Ele vê, a intenção de que você tem aquilo. Mas que a oração é muito importante, como eu já disse, é o elo mais importante. É o que une você a Deus, o que leva você a Deus. Você se ajoelha, pede a Deus e com certeza, de acordo com o que Deus vê, da sua intenção, do seu pedido, Ele vai lhe ouvir. Está aí explicado. Muita gente pergunta, mas Ele sabe o que eu preciso, sabe? Ele sabe exatamente o que você precisa. Ele sabe de tudo que nós precisamos. Mas Ele quer nos ouvir. Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer que a gente peça a Ele. Então é isso aí, irmão. A oração é algo muito importante na nossa vida, principalmente na vida de nós que somos cristãos. Joelho dobrado, muita oração, e principalmente agora que a gente está vivendo esse momento de pandemia, né? E a gente pode ver, que a gente pode aproveitar esse momento de caos que está vivendo o mundo está passando, para a gente refletir nas coisas do Senhor. Que tudo que está acontecendo são as profecias, a palavra de Deus que está se cumprindo. A vida do Senhor que está sendo anunciada através dessas coisas. Se você observar bem e você for na Bíblia, ouvir, ler a palavra de Deus, ver a palavra de Deus, você vê. E tudo que está acontecendo no mundo é a palavra de Deus que está se cumprindo. E quanto melhor e mais rápido a palavra de Deus está se cumprindo, mais rápido será a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente, como eu já disse, a gente tem que se alegrar, glorificar, né, irmãos? E orar por aquelas pessoas que estão na linha de frente, junto com essa pandemia, que são cristãos que estão aí em hospitais, à frente da polícia, né? A polícia que não pode parar, os médicos, os enfermeiros. Então, vamos orar por essas pessoas que estão aí, que estão na linha de frente, pessoal. Vamos orar, irmãos, por eles, pedindo a Deus a proteção. A oração é muito importante. Quanto mais orarmos, mais joelho no chão, mais oração, o que nós estamos precisando nesse momento. O mundo está precisando de cristãos que se dediquem mais às coisas de Deus. Vamos orar, vamos buscar mais. E eu tenho certeza que o nosso Deus Todo-Poderoso está aí a nos ouvir e nos abençoar e atender as nossas orações de acordo com as nossas necessidades, mas também vendo a intenção do que você está pedindo. Está aí a resposta ao questionamento de muita gente. Por que a gente tem que orar? Porque você, ali no momento de oração, você está em contato direto com Deus, com o nosso Pai. Ali você fecha os seus olhos, você se ajoelha, clama ao Senhor. E pode ter certeza, irmãos, que Ele está ali, lhe ouvindo, presente, através da sua oração. É o elo mais importante entre o homem e Deus, o ser humano e Deus, é a oração. Então eu deixo essa palavra, irmãos, e peço aos irmãos que orem mais, vamos buscar mais a face do Senhor. E muito obrigada por me ouvirem. Eu não sei se eu respondi claramente o questionamento de vocês em relação à oração. Eu quero dizer que a oração é algo muito importante. É realmente a escada que leva você ao nosso Criador e Salvador Jesus Cristo.
Amém. Uma boa noite a todos. Fique com Deus. E muito obrigada pela oportunidade de me ouvirem.